É isso aí, meu querido, minha querida, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Direito Civil aqui no GRAM. Eu sou o professor de Cler e hoje estou incumbido pela nossa coordenação de trabalhar com você o dossiê do delegado. Você que vai prestar o concurso de Delta da Polícia Civil do Piauí, nós temos que saber o que a banca FGV gosta de cobrar em direito civil. E, para trabalhar esse tema com você, eu vou recorrer às últimas duas provas da Fundação Getúlio Vargas para o cargo de delegado de outros estados, né, que obviamente não são do Piauí. Nós vamos trabalhar a prova da Polícia Civil de Minas e a prova da Polícia Civil de Santa Catarina. Cada uma dessas duas provas teve o total de 5 questões de direito civil. Então, juntando as duas, vamos ter nesse nosso bate-papo de hoje, em aproximadamente aí 50 minutos a uma hora, né? O trabalho dessas 10 questões, o estudo, o detalhamento dessas 10 questões. Beleza, gente? Combinado? Então vamos lá, sem perder tempo, sabe por quê? Porque nós temos muita coisa para estudar. Meu Instagram, ó, se você ainda não me segue, está aqui, né? De Cler Ferreira, tá aí para você poder me seguir. E também o meu canal no Telegram, chamado de Aula do Dicler, outro meio de comunicação para a gente trocar aquela mensagem. Beleza, gente? Ó, eu vou começar pela prova de Santa Catarina, que foi, né, de 2024. A de Minas foi aplicada em 2025. Então vamos seguir essa ordem cronológica aqui. Questões normais, padrão FGV, nem acima nem abaixo da média. Questões no padrão médio de dificuldade da Fundação Getúlio Vargas. Dito isso, ó, vamos lá? Olha aqui. George Granger e Anna Macbeth, pais de Jane, fruto de uma relação casual, decidem emancipar a filha, que tem 16 anos e 3 meses de vida. Sobre a hipótese, de acordo com o ordenamento jurídico vigente, assinale a afirmativa correta. Então, veja, questão sobre pessoas naturais, questão sobre emancipação, sobre as formas de emancipação, em que você trabalha o artigo 5º, né? Em especial o parágrafo único do Código Civil. A letra A diz que se nós temos uma emancipação relacionada aos pais de Jane, então a efetivação da emancipação dependerá da manifestação expressa de Jane, que poderá ser suprida judicialmente. Não, está errado. Nós temos aqui, ó, um clássico caso de emancipação voluntária. Na emancipação voluntária, a emancipação, né, concedida pelos pais, depende de instrumento público e depende também de Jane já ter 16 anos completos, que tem, está aqui na questão, ela tem. Então, diante disso, está errada a letra A. Letra B. Os pais deverão requerer a emancipação judicial da filha? Não. Emancipação judicial é no caso de tutela, né, ouvido o tutor, e também quando há divergência entre os pais. Está errada a letra B. Letra C. A filha deverá ter economia própria, que deverá ser comprovada pelos pais como pressuposto material para a emancipação. Não. A economia própria, né, em que o menor ele consegue prover a sua própria subsistência, também é uma causa de emancipação, mas não voluntária, não
concedida pelos pais, e sim uma forma de emancipação legal. Letra D. A emancipação pela concessão dos pais, que é essa, será feita mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial. Para a gente começar, ó, gabarito, letra D de dado. Gabarito, letra D de Claire. Beleza? E a letra E de Claire? Desejo dos pais da emancipação da filha dependerá do exercício de emprego público efetivo ou da colação de grande curso de ensino superior? Sim, também são formas de emancipação, mas não de emancipação voluntária, tá? Nós temos aqui, ó, no inciso 1º do parágrafo único, quando a gente fala em emancipação por concessão dos pais, nós temos a emancipação voluntária. Depois, quando se fala por sentença do juiz, nós temos a emancipação judicial. E todas as outras, do inciso 2 ao inciso 5, são formas de emancipação legal. Então, são, né, espécies diferentes que a banca tentou fazer aí uma mistura e te pegar. Mas você, obviamente, que não caiu na pegadinha da banca. Tá bom, gente? Tranquilo? Outra questão aqui da prova de Santa Catarina. Vejamos, ó. Antônio Balduino celebrou um contrato de locação residencial com Gabriela Bala, pelo prazo de 30 meses. Gabriela, locatária, realizou diversas obras no bem, com destaque para, primeiro, ó, a reforma do encanamento na cozinha, que se encontrava com infiltrações e comprometia a segurança do imóvel. Segundo, a troca do cabeamento da casa, tornando mais útil a internet, visto que ela trabalha em home office. E terceiro, a construção de uma piscina para o lazer dos filhos. E quarto, a alteração da pintura externa do bem, que se encontrava em perfeito estado, transformando o imóvel na casa da Barbie, sonho da locatária, embelezando o imóvel e valorizando-o em 50%, conforme corretores de imóveis da região. E aí, o contrato de locação entre Antônio Balduino e Gabriela Bala prevê que as benfeitorias realizadas pela locatária serão indenizadas, independentemente de autorização prévia, salvo as voluptuárias. Então, nós temos 3 tipos de benfeitorias: as necessárias, as úteis e as voluptuárias. E aqui vem dizendo que as voluptuárias não serão indenizadas. Consequentemente, as necessárias e as úteis deverão ser indenizadas. Diante da situação hipotética, a respeito do tema benfeitorias, assinale a afirmativa correta. Então, veja, gente, tá? Nós tínhamos que identificar essas benfeitorias e enquadrar elas em ou necessária, ou útil, ou voluptuária. E aí, o fundamento legal da questão está aqui no artigo 96. São voluptuárias as benfeitorias de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor. É o exemplo da pintura, né? Relacionada ali a tornar a casa como sendo a casa da Barbie, pintura rosa. São úteis as benfeitorias que aumentam ou facilitam o uso do bem. E as necessárias são as que têm por fim conservar o bem ou evitar que ele
se deteriore. Diante disso, pessoal, vamos lá. Ó. A reforma do encanamento da cozinha, que se encontrava com infiltrações e comprometiam a segurança do imóvel. Isso aqui é uma benfeitoria necessária, evitando que o bem se deteriore. A troca de cabeamento da casa, tornando mais útil a internet. Então está aqui, ó, é uma benfeitoria útil, né? Conforme prevê o parágrafo 2º, ela aumenta ou facilita o uso do bem. Terceiro, a construção de uma piscina para o lazer de seus filhos. Ah, não, essa é voluptuária. É uma benfeitoria de mero deleite ou recreio. E como eu já disse, o mesmo é a pintura externa rosa, né? Se fosse uma pintura para conservação do bem, gente, aí seria necessária. Mas como é uma pintura, né, por mero capricho da locatária, então ela é considerada voluptuária. Diante disso, como só pode ter indenização a necessária e a útil, nós temos aqui, ó, que somente a 1 e a 2 podem ser indenizadas. Então, vamos analisar as alternativas. Primeiro, a construção da piscina e a troca de cabeamento da casa são consideradas úteis? Não, já está errado. A piscina é voluptuária. B. Apesar da valorização do imóvel em 50%, a alteração da pintura externa é considerada voluptuária. Sim, é o gabarito. Porque é o mero capricho, né, da locatária. C. Todas as benfeitorias devem ser indenizadas? Todas não. Só a 1 e a 2. Letra D. A reforma do encanamento da cozinha é considerada útil? Não, é considerada necessária. Está errado. E letra E. As benfeitorias descritas no enunciado devem ser indenizadas pelo locador, salvo a troca do cabeamento? Não, além da troca do cabeamento, também a alteração da pintura não pode ser indenizada de acordo com o contrato que foi celebrado. Então, está errada aí a letra E. Confirmado, gabarito da questão, letra B de bola. Show! Belezinha, belezinha, belezinha? Vou mais uma, sem perder tempo. Tem muita coisa para a gente ver. Ó. Olha essa. Marcela, que contraiu mútuo com o seu namorado, então fez um contrato de empréstimo com o seu namorado. Getúlio, ela pretende alienar o bem com o propósito da quitação da dívida. Com desgaste da convivência, Getúlio visava a extinção do relacionamento, mas antes pretendia receber o valor do empréstimo. Diante disso, agindo com má fé, ele convenceu Luciana, sua amiga de trabalho, a comprar o bem. Então, para tanto, valorizou o imóvel, escondendo impropriedade com infiltrações e avarias. Registra-se que a aquisição do bem só ocorre devido à conduta de Getúlio. Ou seja, olha só, Marcela, ela está vendendo o bem para Luciana, que é um bem imóvel, né? E aí, Luciana está sendo influenciada aqui, ó, por um artifício
por uma má-fé de Getúlio. E essa má-fé representa a razão determinante para a celebração do negócio. Gente, o que aconteceu nessa questão? Esse contrato de compra e venda, ele pode ser anulado ou não. Então, a questão aqui é o seguinte, tá? Nós temos que perguntar se Marcela, ela sabe ou não dessa má-fé que foi utilizada aqui por Getúlio. Porque ficou caracterizado o dolo de terceiro. E, por conta deste dolo de terceiro, surge para Luciana o direito de anular este negócio jurídico. Além do direito de anular, ela também tem direito à indenização por perdas e danos. E aqui que é a grande questão. Se Marcela sabe do dolo utilizado por Getúlio, por essas perdas e danos, vai responder de forma solidária Marcela e Getúlio. Se ela não sabe, então, pelas perdas e danos, vai responder só Getúlio. Essa é a lógica da questão. Tá bom? Vamos lá. O gabarito dado pela banca foi a letra A. A atitude de Getúlio caracteriza-se como dolo de terceiro, sendo que a anulação do negócio só ocorrerá se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse, né, ter conhecimento. Esse foi o gabarito apontado pela banca. Não é caso de simulação, porque na simulação nós temos um negócio jurídico aparente escondendo um negócio jurídico simulado. Não é estado de perigo em que a pessoa, né, em razão de uma situação de risco de dano pessoal, assume uma prestação muito onerosa. A letra C diz que a má-fé de Getúlio não é capaz de anular o negócio jurídico. É sim, está errado. A letra B fala de erro acidental. Isso não é erro, gente. Isso é dolo. Então, sobrou somente a alternativa A, com fundamento no artigo 148 do nosso Código Civil. Veja, pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, né, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. Então, vamos lá, só para corrigir, tá? Só para corrigir. Se, no caso, Marcela sabe, então o negócio jurídico é anulável e, pelas perdas e danos, respondem Marcela e Getúlio. Tá? Se Marcela não sabe, então o negócio jurídico ele subsiste, ele não é anulado. Mas Luciana terá direito aqui a perdas e danos. E por ela só responderá Getúlio. Essa é a lógica aqui. Então, o direito de anular ele passa a existir somente se Marcela também souber do artifício da má-fé utilizada pelo terceiro Getúlio. Tá bom? Só, né, para ficar claro aqui
Eu acho que eu falei que poderia anular nas duas situações, então estou corrigindo. Se eu tiver falado isso, eu estou corrigindo. Caso eu não tenha falado, fica essa fixação sobre o tema. Legal? Vamos seguir. Olha só. Essa caiu também na prova de Santa Catarina. Veja, Hamlet e Macbeth, proprietários de um imóvel, celebram por escrito contrato de comodato com Lear, sobrinho dos proprietários. Então eu tenho aqui Hamlet e Macbeth, proprietários de um imóvel, celebram um contrato de comodato. Com quem? Com quem? Com quem? Com Lear, sobrinho dos proprietários. Isso pelo prazo de 10 anos. Ficando o comodatário é quem? É Lear, né? Ele é o comodatário que recebe o bem. Hamlet e Macbeth são considerados comodantes, que emprestam o bem. Obviamente que o comodatário fica responsável pela preservação da coisa. Sobre a hipótese, em relação ao tema posse, assinale a afirmativa correta. Então veja, o que acontece aqui? Hamlet e Macbeth, eles são os proprietários desse bem. Aqui, ó, proprietários. São proprietários porque eles têm direito ao grude. Que grude é esse de Crer? É o direito de gozar o bem, reaver o bem de quem quer que injustamente o possua ou detém, de usar o bem ou de dispor desse bem. Tá? A partir do momento que eles concedem o direito de usar para outra pessoa e se tornam comodantes, a propriedade ela se desdobra em posse indireta, de quem não tem o atributo de usar, e posse direta, de quem terá esse atributo. Diante disso, nós temos aqui, ó, a figura do possuidor direto por parte do comodatário. Veja, Lear, comodatário, na letra A, é considerado detentor do bem? Detentor não. O detentor, gente, é aquele que tem o bem em razão, né, de ordens, ou melhor, em razão de uma relação de subordinação, obedecendo ordens e instruções do proprietário. É o exemplo do caseiro de uma casa, do motorista de um carro, né, do vigia que está em um imóvel. Eles são detentores. No caso do comodato, nós temos a figura do possuidor direto e não do detentor. B. Os atos de mera permissão ou tolerância não autorizam a sua aquisição. Até aí estava indo bem. Logo, Lear não é possuidor do bem? É sim, está errado. É possuidor direto. A letra C diz que Lear é um possuidor de má-fé. Não, gente. A posse de má-fé é quando a pessoa tem ciência de vícios, né? Seja ele da violência, da clandestinidade ou da precariedade. E aqui não há de se falar em má-fé. Está errado. Letra D. A faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha pertence a Lear. Até aí tudo bem. Mas não posso falar que ele é um possuidor exclusivo do bem. Ele é um possuidor direto, não exclusivo. Conclusão: gabarito aqui só pode ser a letra E. Hamlet e Macbeth são considerados possuidores indiretos do imóvel, já que eles cederam, né, o direito de uso, né, a possibilidade do poder de uso para uma outra pessoa. Tranquilo, gente? E os fundamentos legais estão aqui, ó. O 582 traz o conceito do comodato,
dizendo que no comodato, o comodatário ele é obrigado a conservar o bem, né? Lembrando que o comodato recai sobre bem infungível e o mútuo recai sobre bem fungível. No 1196, nós temos o conceito de possuidor. No 1197, a posse direta, ela não anula a indireta, mas o possuidor direto pode defender a sua posse contra o indireto. E no 1201, o conceito da posse de boa-fé, que é, né, a posse existente na questão. Tá bom, pessoal? Bacana? Então, matamos essa questão aqui de Santa Catarina. Vamos para a última, né? A última foi cobrada assim, ó. Antônio de Bolonha promoveu a ação reivindicatória de um terreno de mais de 200 mil metros quadrados, em face de 100 pessoas que possuem determinada área, fundamentando o pleito na qualidade de proprietário do imóvel. Para tanto, ele anexou a certidão do Registro Geral de Imóveis competente. Em suma, os réus, as 100 pessoas, contestam a demanda com base na função social da propriedade e alegam que estão na posse ininterrupta do bem há mais de 10 anos e que realizaram obras de interesse social relevante. Alegam ainda os réus a posse de boa-fé. Então, sobre a situação hipotética com base no tema propriedade, assinale a afirmativa correta. Gente, obviamente, né, que a função social da propriedade, ela favorece aqueles que dão uma destinação à sociedade. Então, se eu tenho 100 pessoas que estão nessa propriedade de 1.000, mais de 200 mil metros quadrados, estão dando uma destinação a essa área. Então, olha só o que o nosso Código Civil nos diz no artigo 1228, parágrafo 4º. Nós temos a possibilidade, né, de o proprietário ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área. Então, realmente, ó, 200 mil metros quadrados é uma extensa área. Aquelas pessoas que estão lá têm uma posse ininterrupta e de boa-fé. Já estão lá há mais de 5 anos. É um considerável número de pessoas? Sim. Nós temos aqui, ó, quantas pessoas são? 100 pessoas. Então, é um considerável número de pessoas, né? Então, elas realizaram obras e serviços nesse local? Sim. Então, por conta disso, o juiz, em razão de interesse social e econômico relevante, pode privar o proprietário da coisa, tá? Pode privar o proprietário da coisa. É o que diz o nosso parágrafo 4º. Nós temos aqui a possibilidade do que a gente chama de desapropriação judicial ou indireta. Obviamente que o juiz vai fixar uma justa indenização devido ao proprietário, paga o preço, valerá a sentença como título para registro do imóvel em nome dos possuidores. Por isso, ó, que o gabarito foi a letra B de bola. Na situação narrada, o juiz pode considerar as alegações trazidas pelos réus, privando o Antônio de Bolonha da coisa, devendo fixar a justa indenização que será devida ao proprietário. A letra A diz que a função social não é prevista no nosso ordenamento jurídico brasileiro, pelo amor de Deus, né? Claro que é prevista,
tanto na propriedade, como no contrato, como no direito de família, enfim. Nós temos aí o princípio da função social muito bem difundido em nosso ordenamento. Letra C. O direito civil brasileiro considera o direito absoluto à propriedade. Absoluto não. O direito à propriedade ele é relativo, né? A propriedade tem que cumprir o seu papel, a sua função proprial. A letra D diz que o proprietário somente pode ser privado da coisa nos casos de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social. Gente, somente não. Tem a desapropriação administrativa, obviamente, mas também a desapropriação judicial, conforme nós vimos aqui. E letra E, a expropriação da propriedade que não atende sua função social independe do pagamento de indenização, está errado, claro que depende. Confirmado, gabarito, letra B de. Tá bom, gente? Com isso, ó, a gente mata a prova, né, de Santa Catarina, tá? E aí, já vamos para a prova de Minas Gerais. Deixa eu só retirar aqui o gabarito das questões, que eu tenho que botar a animação. Posso ter esquecido. Aqui também não. Aqui está com animação. Aqui já está com animação. Então, só dessa que eu acho que eu tinha esquecido a animação. Pronto. Resolvido, gente. Desculpa aí. Tá resolvido. Ó, tomar um golinho de água para a gente pegar a nossa próxima prova. Você viu 5 questões em que a banca foi eclética. Teve questão sobre pessoas naturais, bens, negócios jurídicos, né? Sobre posse e propriedade, né? Qual foi a outra? Essa aqui, ó, posse e propriedade. E essa aqui sobre também posse e propriedade misturando com contratos. Então, a banca foi bem eclética. E na prova de Minas, ela também começou com uma questão sobre pessoas agora naturais, né? Mas não trazendo o dispositivo do Código Civil, e sim trazendo uma jurisprudência que já está bem batida em provas de concurso de jurisprudência do STJ. Veja, leia o seguinte trecho do voto do ministro Luiz Felipe Salomão, julgado pela 4ª turma do STJ. E aí vem. E mais, o direito de receber doação, de ser curatelado, né? A especial proteção conferida à gestante, assegurando-se-lhe atendimento pré-natal, e recentemente a edição da Lei 11.804 de 2008, que positivou os chamados alimentos gravídicos, cuja titularidade é, na verdade, do nascituro e não da mãe. Porém, a par dos citados exemplos, parece ser no direito penal que a condição de pessoa viva do nascituro, embora não nascida, é afirmada sem a menor cerimônia. É que o crime de aborto sempre esteve alocado no título referente a crimes contra a pessoa, e especificamente no capítulo dos crimes contra a vida. Então, a linha argumentativa adotada defende qual teoria? Olha só que interessante. Pessoal, a respeito das, né, teorias sobre o nascimento da pessoa, nós temos 3 grandes teorias. A natalista, que é a defendida pelo Código Civil de acordo com a maioria dos autores. De acordo com a teoria natalista, somente adquire personalidade a partir do nascimento com vida. Respirou, adquiriu personalidade. O nascituro, pela teoria natalista, não teria personalidade jurídica. A concepcionista defende que o nascituro ele tem personalidade a partir da sua concepção. E é isso que está sendo tratado aqui no voto do ministro, né, Luiz Felipe Salomão. Então, nós temos essa jurisprudência do STJ tratando da teoria concepcionista. É uma linha que defende a possibilidade do nascituro ser sujeito de direito.
Então, gabarito da questão, letra A. Eu até trouxe, ó, essa jurisprudência, né, do ministro aqui, para você dar uma lida como dever de casa, vai ficar aí no material. Lembrando que as três teorias relacionadas ao início da personalidade civil da pessoa estão aqui, ó, natalista, concepcionista e da personalidade condicional. Show? Combinado? Seguindo. Essa também caiu na prova de Minas. Dá uma olhadinha. João passeava com seu filho Pedrinho em um shopping quando a criança desavisadamente sentou-se para descansar em uma mesa reservada à família de Jerônimo, que ali jantaria. Quando Jerônimo viu a cena, fez um escândalo, inclusive xingando João de omisso e de péssimo pai. A cena foi gravada por um terceiro e a divulgou na internet. O vídeo se tornou viral, mas a maioria dos que o acessavam davam razão a João, que, por isso mesmo, passou a participar de programas de televisão e a ser chamado para alguns trabalhos publicitários. Mesmo assim, João acionou Jerônimo, requerendo indenização por danos morais. Nesse caso, os pedidos devem ser julgados o quê? Olha só, gente. Quando nós tivemos aqui o xingamento de João de omisso e de péssimo pai, né? Nós temos um ato ilícito por parte de Jerônimo. Temos aqui um ato ilícito que violou direitos da personalidade de, de João. Ou seja, quando alguém pratica um ato ilícito, essa pessoa tem, né, direito a uma reparação civil, tem direito a ser indenizado. Por isso que o gabarito na questão foi a letra A. Os pedidos feitos por João devem ser julgados procedentes diante da violação aos seus direitos da personalidade. Todas as outras falam em procedente, está errado. E o fundamento está aqui, gente, ó, no artigo 12. Né? Nós temos uma lesão a direito da personalidade, já que atingiu a honra de João. Né? No caso, a sua honra subjetiva. E aí, em razão disso, ele pode reclamar perdas e danos, tendo em vista que o seu direito foi violado. E aí foi praticado um ato ilícito. Sendo praticado um ato ilícito, quem o pratica tem o dever de reparação civil. Essa é a lógica da questão. Show? Vamos seguir. Olha lá. Próxima. Em um grande condomínio de BH, existe apenas a marcação de uma vaga prioridades entre as mais de 100 vagas existentes no estacionamento. Em um dia de grande movimento, dois carros chegaram mais ou menos ao mesmo tempo àquela vaga e se instaurou forte discussão sobre quem teria preferência. Isto porque em um dos carros havia Pablo, pessoa com deficiência, que contava 62 anos, e no outro, João Marcos, aos 82. Nesse caso, à luz exclusivamente do Estatuto do Idoso, avalie as afirmativas a seguir. E aí vem dizendo: Pablo
ainda não atingiu a idade mínima para fazer jus às vagas de idoso. 2. A preferência a que ambos fazem jus será determinada por ordem de chegada. E 3. Embora ambos façam jus à reserva, João Marcos terá prioridade sobre Pablo, ainda que tenha chegado depois. E aí, pessoal? Olha só. Veja que dessas duas provas, né, de Minas e de Santa Catarina, essa foi a única questão cobrada a respeito de legislação especial, questão fora do nosso Código Civil, aqui, no caso, o Estatuto do Idoso. E o fundamento para a gente resolver essa questão está aqui, ó, no artigo 41 e no artigo 3º, parágrafo 2º do Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso diz que é assegurada reserva para pessoas idosas, nos termos da lei local, de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados, os quais deverão ser posicionados de forma a garantir a melhor comodidade à pessoa idosa. Beleza? Beleza. E aí, a afirmativa 1 fala da idade de 65 anos como sendo a idade mínima para fazer jus a essas vagas. E isso está errado, tá? Porque o correto seria 60 anos para ser considerado idoso. Então já está errada a primeira. Depois, a segunda fala de ordem de chegada, só que não. Sabe por que não é ordem de chegada? Porque ambos são idosos, tanto, né, Pablo com 62, como João Marcos com 82. Ambos são considerados idosos, já têm acima de 60. Mas nós temos no parágrafo 2º uma prioridade especial para os idosos com mais de 80. Então, os idosos com mais de 80 têm prioridade sobre outros idosos com menos de 80. E é isso que aconteceu na questão. Ou seja, João Marcos, com 82, ele tem prioridade especial sobre Pablo, com 62. Ah, Dicler, mas Pablo é pessoa com deficiência. Gente, a questão coloca exclusivamente Estatuto do Idoso. Então, essa informação de que Pablo tem deficiência, eu não vou nem levar em consideração. Tá? Ou seja, João Marcos vai ter essa prioridade especial, ainda que tenha chegado depois. Só a 3 está correta. Gabarito, letra C de casa. Questão bem interessante. Tá bom? E aí, essa aqui foi bem polêmica, gente. Para mim, o examinador não foi muito feliz nessa questão. Mas, vamos lá. Vamos trabalhar o assunto. Ó. Um crime que tenha por objeto coisa alheia móvel. Exemplo, crime de furto, né? Subtrair coisa alheia móvel. Remetendo à definição do Código Civil, não poderá incidir sobre o quê? E aí vem. Letra A. A viga de aço extraída de ponte que fora implodida. Gente, viga de aço, a partir do momento que a ponte foi implodida, é considerada bem móvel. Por quê? O objeto, né, que resulta da ruína, da implosão de um bem imóvel, é considerado móvel. Isso nos termos, ó, do artigo 84 do Código Civil. Readquirem a qualidade de bens móveis os materiais provenientes da demolição de algum prédio. Aqui nós tivemos a viga de aço extraída da ponte que foi implodida, é bem móvel. A letra B, na minha opinião, é o grande, digamos assim, é o grande
é a parte que não foi muito bem digerida por mim. Ó, o veículo integrante de herança ainda não partilhada. Gente, qualquer bem que está em inventário é considerado imóvel por força de lei. Ó. Artigo 80, parágrafo 2º. Consideram-se imóveis para os efeitos legais o direito à sucessão aberta. Isso para dar uma maior segurança jurídica, né, ao inventário e à partilha. Mas, veja, se eu estou falando de um crime, alguém que, por exemplo, subtrai um objeto, uma coisa alheia móvel, esse criminoso, esse bandido, não sabe que o veículo está em inventário. Então, para o bandido, esse veículo pode ser considerado bem móvel. Veja, essa é a interpretação que eu estou forçando para chegar no gabarito que a banca deu para a questão. Vamos lá. O direito de crédito. Gente, direito de crédito, né, é um direito pessoal. Então tá aqui, ó, direito pessoal de caráter patrimonial. Esse direito pessoal de caráter patrimonial é considerado móvel para os efeitos legais. Então tá aqui, ó, bem móvel. Depois, árvore de elevado valor econômico plantada no quintal. A árvore, a partir do momento que ela está plantada, ela se torna um bem imóvel por acessão, já que ela se incorpora ao solo. E justamente a letra D de dado que a banca, né, deu como gabarito. A letra D realmente não tem dúvida de que é considerada imóvel. Então, não pode ser objeto de um crime que tenha como foco uma coisa alheia a móvel. E a letra E, material destinado à construção de um edifício. Isso aqui também é bem móvel. Um, comprei um tijolo para obra. Enquanto eu não utilizar esse tijolo, durante o transporte, né, esse tijolo ele é considerado um móvel. Tá bom? Beleza? Conclusão, gabarito dado pela banca, letra D de dado. Mas a letra B de bola, confesso que me deixou com pulgas atrás da orelha. E aí, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, outra questão sobre a parte geral do Código Civil, agora sobre pessoas jurídicas, sendo cobrado doutrina. Então, veja, questão sobre pessoas naturais cobrou jurisprudência da STJ, questão sobre pessoas jurídicas cobrou doutrina, tá? E a gente vai resolver ela agora. Confira o trecho do voto do ministro Gilson Dipp, julgado pelo STJ ao tratar da responsabilidade penal das pessoas jurídicas. E aí vem falando, a responsabilização penal da pessoa jurídica pela prática de delitos ambientais surge, assim como forma não apenas de punição das condutas lesivas ao meio ambiente, mas como forma mesmo de prevenção da prática de tais crimes, função essencial da política ambiental que clama por preservação. Então está falando da possibilidade de uma pessoa jurídica, né, ser considerada sujeito ativo de um delito ambiental.
E segue, ó, a responsabilização penal da pessoa jurídica sendo decorrente de uma opção eminentemente política, conforme referido, depende, logicamente, de uma modificação da dogmática penal clássica para sua implementação e aplicação. A imputação penal às pessoas jurídicas encontra barreiras, assim, na suposta incapacidade de praticarem uma ação de relevância penal, de serem culpáveis e de sofrerem penalidade. Então, olha só, a lógica aqui é o seguinte: uma pessoa jurídica não pode ser presa, ficar em regime fechado, por exemplo, né? Já que ela é um ente criado. Como é que eu posso, nesse caso, atribuir uma responsabilidade penal à pessoa jurídica? Veja, está falando que essa imputação penal, ó, encontra barreiras na suposta incapacidade de praticar uma ação de relevância penal. Quem praticaria essa ação seria a pessoa física agindo em nome da pessoa jurídica. Então, veja, nós temos, com relação, né, às teorias que explicam a pessoa jurídica em nosso estudo doutrinário, essas aqui, ó. As teorias negativistas, que obviamente, né, negam a existência da pessoa jurídica, e teorias que afirmam a existência da pessoa jurídica, mas que se dividem em teorias da ficção e em teorias da realidade. Veja que nas teorias da ficção, nós temos basicamente duas grandes teorias. A ficção legal, também chamada, para quem não sabe, de ficção jurídica, tendo sido desenvolvida por Savigny, considerando a pessoa jurídica uma criação artificial da lei, um ente fictício. Ou seja, somente a pessoa natural pode ser sujeito da relação jurídica e titular de direitos subjetivos. Entende-se que a pessoa jurídica é uma ficção, sendo uma extensão dessa capacidade às pessoas jurídicas para fins patrimoniais. E é justamente a teoria que se enquadra, né, nesse trecho do voto do ministro Gilson Dipp. Ou seja, nós temos aqui a teoria da ficção legal ou jurídica, que não foi adotada pelo nosso Código Civil. De Claire, o nosso Código Civil ele adotou qual? Ele adotou a teoria da realidade técnica. Essa aqui, ó. Essa que foi adotada pelo nosso Código Civil. E eu explico, gente, cada uma das teorias no nosso material, né? Tirei lá da minha aula teórica, da minha matriz de direito civil aqui no Grão. Nós temos a teoria da ficção doutrinária, explicada aqui também, a teoria da realidade objetiva orgânica, a teoria da realidade jurídica ou institucionalista e a teoria da realidade técnica, que é adotada pelo nosso Código Civil. E eu não vou ficar aqui lendo todo esse slide agora, então vai ficar para você como dever de casa dar uma lida nessas teorias que explicam, né, a pessoa jurídica. Tá bom, gente? Veja, 50 minutos, passei aqui um pouquinho, passei cerca de 4 minutos para trabalhar duas provas de direito civil e te mostrar, né, o dossiê do delegado, o que a banca FGV cobra em direito civil. Tá bom? Com isso, eu finalizo a nossa aula. Espero que você tenha gostado. Beijo no coração, bons estudos, forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.